Fala pessoal do YouTube, sou o Anderson da Rosa aqui com vocês mais uma vez. E no tema de hoje eu quero trazer o seguinte: você, esposa, esse tema é direcionado à esposa, a esposa cristã que tem um marido que não dá bola para ela, que não dá valor para ela. O marido em que você, esposa, está ali agradando, se submetendo, como a palavra de Deus diz, submeta-se ao seu marido. Mas espera aí, tem um porém. A submissão ao seu marido se dá somente quando seu marido lhe respeita. Isso mesmo. Você não tem que se submeter ao seu marido cegamente, porque está escrito apenas. Você tem que pensar: se o meu marido está me respeitando, então sim, eu vou me submeter a ele. Eu vou agradá-lo. Mas se o meu marido está se aproveitando disso, está me fazendo escrava, então eu vou parar com isso. Agora, se você se submete ao seu marido, porque está escrito, porque eu vou desobedecer a palavra de Deus. Espera aí, você tem que pensar. A palavra de Deus está aí escrita para você raciocinar, não obedecer cegamente. Você tem que pensar e entender o que está escrito. Você está sofrendo que o seu marido, que se diz cristão, não te acompanha, não te dá valor, não te valoriza, deixa você largada. Às vezes o seu marido sai com o carro dele, some, fica o dia inteiro fora, deixa você largada na sua casa. E você vai na igreja, entre aspas, mas por baixo dos panos você está sofrendo. Pare com isso. Mude agora a sua visão. Se você mudar, o seu marido vai mudar. Você não tem que esperar o seu marido mudar para você mudar, para a sua vida mudar, não. A mudança acontece apenas por um. Um muda, o outro muda. Porque os dois estão juntos, é um casamento. Então, pare de ficar agradando o seu marido. Quer a atenção dele? Quer que ele mude? Pare de ficar agradando o seu marido. Eu sei que é difícil por conta da religiosidade. Porque alguns vão dizer: não, mas você tem que ser submissa ao seu marido. Que submissa o quê? Você tem que ser corajosa e mudar a sua vida, mudar as suas atitudes. Você quer que o seu marido lhe trate bem? Pare de ficar agradando ele. Por alguns dias, pare de agradar ele. Ele vai sentir falta, porque o ser humano só... Escuta bem o que eu estou falando. O ser humano só dá valor àquilo que ele perde. Quando ele está perdendo, então ele dá um start na mente dele. O ser humano vai dizer: peraí, eu estou perdendo, cara, o que eu estou fazendo de errado? Peraí, preciso recuperar aquilo que eu estou perdendo. E aí ele dá valor. O ser humano só dá valor quando perde. O seu marido só vai te dar valor quando ele está te perdendo. Quando ele vê que está te perdendo. Quando você deixar de agradar a ele. Porque do contrário você vai ser escrava do seu marido. Enquanto a pessoa está acomodada, está ganhando, está tendo ganhos exorbitantes, ela vai se acomodar. A tendência do ser humano, quando está ganhando, é se acomodar, não é verdade? Mas quando o ser humano está perdendo, dia após dia, a tendência dele é o quê? Se mexer. O que está acontecendo? O que eu estou fazendo de errado? Enquanto o seu marido estiver só ganhando de você, você só estiver fazendo favores a ele, ele vai se acomodar, ele vai te desprezar, ele vai te colocar de escanteio como segunda usabilidade, digamos assim. Para de ser burra, mulher. Pare de agradar o seu marido a todo tempo. Não é assim que você vai conseguir a atenção dele. Não é dessa maneira que ele vai te dar atenção. Você está vendo aí por você mesma. Quanto mais você busca querer agradar, a deixar comida quentinha, passar a roupinha dele, lavar a roupinha dele, chamar ele de amor, meu bem, você está sendo jogado aqui de escanteio. Essa é a realidade. Você tem que se submeter ao seu marido, mas com inteligência. A partir do momento que ele não te respeita, a partir do momento que ele não te dá valor, você tem que dizer: peraí, é assim, né? Então peraí, eu vou deixar de agradar a ele para ver o que acontece. Aí ele vai sair da acomodação. Porque quando você, esposa, só quer agradar o seu marido, seja em qualquer sentido que for, gera acomodação, gera um acúmulo de dopamina, que é a liberação de prazer no cérebro. Quem não gosta de prazer? Todo mundo gosta de sentir prazer.
É por isso que o seu marido fica só dando atenção ao celular. Enquanto você agrada a ele, o seu marido vai o quê? Dar atenção ao celular, vai dar atenção a jogos, vai dar atenção a falar com os colegas, vai ficar andando de cara por aí, pra lá e pra cá. E você vai ficar a ver navios. Para de dar atenção ao seu marido por algum tempo e veja a mudança acontecer. Põe em mente, enquanto você quer agradar o seu marido, ele vai te desprezar, porque ele vai se acomodar nisso. Porque ele está ganhando, então alguém que está ganhando, está sempre ganhando, vai fazer o quê? Vai se acomodar, vai aproveitar o ganho, vai usufruir do ganho. Eu acho que ele vai ter dó de você, porque minha esposa está sofrendo, está esquentando a comida, está lavando a roupa para me agradar. Não, vai não. Ele vai se acostumar, vai ficar de boa. Põe um freio nisso. Pare de ser boba. Essa é a realidade. Faça o seu marido reconhecer o que você está fazendo, mas de um modo que você não tem que ficar agradando ele. Para de agradar ele. Aí ele vai parar. Peraí, eu estou parando de receber agrados. O que está acontecendo com a minha esposa? Ele vai chegar e vai conversar com você. Vai se redimir com você. Mas enquanto você quiser ficar aí com o religionismo, porque a Bíblia diz que eu tenho que me submeter ao meu marido. Vai nessa, vai. Se você não pensar, se você não pôr um freio nisso, o seu marido vai sempre te colocar de escanteio. Essa é a realidade. E não adianta você ficar reclamando com outras pessoas, ficar abrindo o coração para outras mulheres. Porque meu marido é assim. As mulheres não estão nem aí para você. A sua melhor amiga não está nem aí para você. Ela só quer ouvir o que você está passando para depois o quê? Fofocar para outras pessoas. É assim que funciona. Você tem que abrir o coração para Deus, mulher. Você tem que chegar, orar a Deus e falar: meu Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não casei para acontecer isso. O que eu devo fazer? Aí Deus vai te dar uma orientação na sua mente. Como está dando agora através desse vídeo. Você tem que parar de agradar o seu marido. Quando o ser humano ele para de receber conforto, para de receber carinho, ele vai se questionar: o que eu estou fazendo de errado? O que está acontecendo? Aí ele vai cair na real e vai voltar lá embaixo no princípio e vai construir uma carreira de feições, digamos assim, de coisas boas, vai começar a fazer coisas boas. E vai reconhecer quem está ajudando ele de verdade. Mas enquanto você ficar aí acomodada, agradando seu marido, eu não garanto muita coisa não. Eu garanto sim que você vai continuar escrava, como você se sente escrava, né? E não vai ser respeitada não. Pare de agradar o seu marido e veja a mudança, veja a diferença. Você que diz que é mulher de fé, mulher que crê em Deus. Você crê em Deus para quê se você não vê acontecer aquilo que Deus ele falou? Você casou o quê? Com seu marido para vocês dois serem um agradar o outro. Agora, se seu marido está te desprezando, é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Se você quer que o seu marido mude, mude você, mulher. Não espere o seu marido, porque às vezes você, por conta do ego, meu marido tem que mudar para me mudar. Não, você tem que mudar, para de ser orgulhosa. Para de ser orgulhosa. O orgulho não agrada a Deus. Alguém tem que ceder no casamento, no namoro. Quer que o outro mude? Mude você primeiro, mude suas atitudes, pare de agradar ele, pare de mimar o seu marido porque ele não é criança. Começa a deixar alguma coisa faltar. Identifique aquilo que o seu marido está ficando acomodado e começa a fazer faltar na vida dele. Quando o seu marido sentir falta daquilo que ele estava acostumado a receber todo dia de você, aí ele vai te dar valor. Aí ele vai se questionar e te questionar. E aí você vai ver a mudança acontecer. Mas enquanto você ficar aí se fazendo de vítima, porque meu marido isso, porque meu marido aquilo, nossa, ele não dá bola para mim. Você vai sempre estar por baixo do tapete. Você vai sempre ser jogado de escanteio. Escute o que eu estou te dizendo. Pare de agradar o seu marido a todo tempo. Que você vai ter o retorno. Ele vai querer te agradar. Porque ele vai querer te conquistar. Se de fato ele te ama. Porque quem não ama, se o teu marido não te ama,
ele não vai estar nem aí, mesmo você parando de agradar ele. Ele não vai querer te agradar, porque ele não te ama. Quem ama outra pessoa quer ver o bem da outra pessoa. E como que a pessoa quer ver o bem da outra? Agradando ela, identificando o que a pessoa tem de falta, de carência, e suprindo essas carências. Agora, se o seu marido não lhe ama, é triste dizer, mas ele não vai te agradar, mesmo você fazendo o que eu estou falando, parando de agradar ele. Aí você tem que chegar e conversar. O que está acontecendo? Tu não me ama mais? Você tem que ter coragem, mulher. Você tem coragem para tanta coisa. Agora, para chegar a conversar com seu marido, frente a frente, e dizer: você não me ama mais? O que aconteceu? Quer se separar de mim? Chega, confronte ele, por mais que isso seja difícil. Por mais que os sentimentos estejam aflorados. Você não é criança, mulher que está me ouvindo. Então confronte seu marido. Peça se ele ama você ou se ele não ama, se ele quer continuar casado ou não. Às vezes alguns dizem assim: casamento é para toda a vida. Não, não é para toda a vida, não. Casamento é até que alguém desrespeite o outro. Se o seu marido está te desrespeitando isso continuamente, você tem que questionar ele. Por quê? Se você conseguir chegar num acordo, ele falar o que está acontecendo, e você, às vezes o erro é com você, você tem que mudar, às vezes o erro é com ele e ele mudar, tiver humildade para acontecer a mudança, tudo bem. Reata o casamento e continuem firmes até o final, preparando o erro. Mas agora, se nenhum dos dois quer abrir mão do orgulho, se você não quer abrir mão do seu orgulho, e se ele não quer abrir mão do orgulho dele, e quer continuar assim, um casamento de escravos, de negligência, em todos os sentidos, então a melhor coisa a fazer é se separar. Se separe. Tem aquele ditado que diz assim, ó, é melhor só do que mal acompanhado. Exatamente. Isso é válido para um casamento que ninguém quer abrir mão, ninguém quer ceder. Antes só do que mal acompanhado. Mas agora, se puder resolver na conversa, não na gritaria que nem criança, se puder resolver na conversa, iria até o casamento, porque na conversa se resolve tudo. Na conversa se põe na mesa, digamos assim, as verdades e as mentiras, as soluções, entendeu? Então pensa nisso. Reveja o vídeo para ver dicas importantes, tá bom? E se você ficou aqui comigo, Deus abençoe você, mulher, e põe em prática o que eu estou falando, tá bom? Que você vai ter resultados. Você vai ter resultados se você pôr em prática aquilo que eu falei no decorrer desse vídeo. E se eu te ajudei com isso, se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha positivo ou negativo. Comenta aqui nos comentários se eu te ajudei. Se você tem alguém, conhece alguém que está passando por aquilo que eu falei no vídeo, tá? Se eu te ajudei, comenta aqui nos comentários. E compartilha com seus colegas, que eu sei que você tem muitas. E se inscreve no canal se você não é inscrito, para ajudar o canal a crescer e você ter muitos conteúdos como esse. Ativa o sininho das notificações, que é para o YouTube te avisar quando eu colocar vídeos novos nesse canal, assim como este vídeo. E valeu por assistir e até a próxima!